Eu preciso tributar aqui a Deus a minha gratidão por estar aqui nessa noite, a minha gratidão ao pastor presidente desta igreja, pastor Miguel e a irmã Neiva. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já há muito ouvia falar desse trabalho, não apenas porque aqui já estive, mas porque no Rio Grande do Sul estou sempre circulando e sempre ouvindo muito bem acerca do que Deus tem feito aqui neste lugar, pastor. Então fico honrado. Muito obrigado, Deus abençoe. Trago o abraço da minha cidade, lá de Criciúma, do nosso pastor presidente da convenção, pastor Newton dos Santos. E Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados, vizinhos, amigos, nós estamos tudo junto, né? Não que eu seja partidarista, mas o Sul é o nosso país, o Sul é uma bênção de Deus. O pastor vice também desse trabalho, que é o irmão Antônio, é isso? Acertei? Deus abençoe sua vida. A William, Deus abençoe, a sua esposa também, a irmã Magda, muito obrigado. A minha esposa Thalita, que está comigo nessa noite, nem sempre consegue estar, mas deu certo hoje. Louva a Deus pela vida dela. Nós temos um menino de 7 anos que ficou na casa da avó, e amanhã a gente já vai lá buscar ele, senão até domingo ela não aguenta, Até domingo a casa fica virada de cabeça para baixo. Isso que esse final de semana não é o final de semana que o outro neto vai, pastor. Porque tem um outro neto de 2 anos, amor, é isso? Tem um outro neto de 2 anos. O meu tem 7, o outro tem 2. E aí é o seguinte, o meu é o líder, Na casa da avó, no final de semana que tá os dois, pastor, é um terror, Tadinha. Quando a gente vai embora final de semana, ela chega a dar glória a Deus. Então esse final de semana é só ele, então ela está mais tranquila. Mas brincadeiras à parte, nós deixamos ele lá justamente para estar aqui fazendo a obra junto com os irmãos. Bíblia aberta, 11 de João, capítulo 11, verso 24, que diz assim, a minha versão é NVI, diz, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Sente-se, querido. Adorando ao Senhor Jesus, exaltando, bendizendo. E me permita só mais uma palavra, pastor. Parabéns, pelo trabalho, por toda a excelência. Parabéns pelas meninas aqui, William, vocês estão de parabéns, por esse lindo trabalho sendo desenvolvido, as meninas que ali estão entrando, eu fico grato porque sei, que é o carinho e a excelência de Deus em tudo. Meus irmãos, eu quero ministrar e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus já colocou no meu coração. Quando o William me chamou, me fez o convite, nós prontamente aceitamos pelo carinho que temos, como eu já fiz menção. Mas mais importante do que isso, eu já comecei a tentar entender e tentar buscar aquilo que Deus tinha para falar com esta igreja, pastor, porque por mais que a gente esteja acostumado a pregar, mas pregar a gente se acostuma, transmitir aquilo que Deus quer, a gente não pode se acostumar, porque para cada dia Deus tem uma porção nova para a sua igreja, para cada dia Deus tem uma fala, Deus tem palavras novas, para cada igreja, mesmo que seja o mesmo público, o mesmo lugar, a cada dia Deus sempre tem algo novo. E quando eu entendi aquilo que Deus havia de falar nessa noite, eu comecei a anotar aquilo que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa que Deus falou comigo, e é algo que eu gosto de pregar acerca disso, é que quando a gente olha para essa história, para esse tema, para tudo aquilo que aconteceu ali na cidade de Betânia, você vai perceber que o milagre, geralmente, ele não acontece de uma forma tão rápida para aqueles que vivem. Porque quem olha de longe, muitas vezes vê a rapidez. Quem vive o milagre, mesmo que alguém possa dizer foi do dia para a noite, mas quem vive o milagre sabe do tempo que o milagre leva para ser maturado, processado, para ser trabalhado por Deus. E aí eu entendi que para cada processo da nossa vida, para cada tempo da nossa vida, assim como para cada tempo da vida daquelas pessoas, houve uma espécie de temporada, houve uma espécie de processo. Por que eu gosto de falar de temporada? Porque eu tenho quase que certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo em algum momento já viu algum tipo de série.
Quem já viu, levanta a mão que eu quero ler. Que eu quero ver. Alguma série que você já viu, levanta a mão. Não, parei. Pastor, o senhor me permita a brincadeira, só um pouquinho. Deixa eu ficar aqui na frente do pastor, agora o pastor não vai ver vocês. Eu estou brincando, pastor. Irmão, levanta a mão se você já viu uma série, irmão. Todo mundo vê série, eu sei. Você acha que o pastor e a esposa não vê também? Ele vê, irmão. Qual é a série que o pastor vê? The Chosen, né? É a série de Jesus. O pastor diz que não consegue. Mas os obreiros vê? The Chosen, o rei Davi, né? O William já tem um jeito de que vê Suítes, né? Viu? Ele deu risada. Vocês, tem gente que estão vendo Stranger Things aqui. Eita, Deus está falando aqui, viu? Eu estou brincando. Mas por que eu gosto de falar sobre série, pastor? Porque o jovem adolescente entende que muitas vezes você não vai passar para a 4ª temporada da série que você está assistindo sem ter assistido a primeira, sem depois ter assistido a... Apesar de que tem gente que faz isso, pula episódio, pula temporada, mas quando você pula episódio, pula temporada, você não entende nada, é a mesma coisa que acelerar alguma coisa que está acontecendo. Por isso, quando eu olho para esse momento, quando eu olho para esse período, eu vejo temporadas de Deus acontecendo na vida daquelas mulheres, de Marta, de Maria, de Lázaro. Eu vejo temporadas de Deus acontecendo na cidade de Betânia, assim como acontece na minha e na tua vida. E a primeira temporada, sabe qual é? 4 temporadas eu vejo aqui nesse texto. A primeira temporada que eu vejo é a temporada, pastor, do silêncio. Porque quando a gente olha essa história, você percebe que Marta, Maria, que Lázaro estavam ali justamente gozando de uma amizade, de um relacionamento. Eles tinham proximidade. Só que num determinado dia a Bíblia vai contar a história de que Lázaro adoece, piora. A casa vira uma espécie de enfermaria, onde todo mundo tenta ajudar. E o que Marta e Maria fazem? Eles vão chamar a Jesus, que é o óbvio a ser feito. Se fosse hoje, né, o que nós faríamos? Mandaríamos um WhatsApp. Né? Geralmente quando a pessoa não responde o WhatsApp em 2 minutos, quando a gente está com pressa, a gente dá um toque, né? Dá um toque, só para a pessoa poder ver, e aí depois a gente espera para ver a resposta. Naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha telefone. O que Marta e Maria fizeram? Mandaram o mensageiro. O mensageiro entregou a resposta. O que Jesus fez? Fez o que muitas vezes nós fazemos hoje. A gente olha a mensagem e não responde. Né? Se eu fosse dar o microfone para o William aqui, o William ia reclamar, irmãos, porque algumas vezes, tadinho, ele me chamou e eu não consegui responder ele, eu demorei para responder. Não é porque eu não quis, é porque na hora não deu. E aí quando a gente para pensar, foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Não é porque Jesus não quis responder Marta e Maria no momento daquilo que estava acontecendo, é que ele estava ocupado com outras questões. Não é que Lázaro não fosse importante para Jesus, assim como a mensagem do William não fosse importante para mim, mas naquele momento Jesus estava envolvido em outros propósitos, e a gente percebe que na vida, muitas vezes nós vivemos isso, uma temporada do silêncio, onde a gente parece que quer gritar, a gente quer ligar, a gente quer chamar e parece que ninguém responde. A gente ora, a gente grita, a gente clama, nós cantamos lindas canções com esse grupo de louvor maravilhoso, mas parece que o céu não responde. É uma temporada. Todos nós, se um dia não vivemos, e me permita, eu não quero ser profeta do caos aqui, mas todos nós, se um dia não vivemos essa temporada, nós vamos viver. Porque entenda uma coisa, o tempo de Deus não é o nosso tempo não é o tempo de Deus. A depender de nós gostaríamos de um milagre pronto, preparado, 1 minuto, coloca no micro-ondas, tira, está pronto, mas não é assim que Deus faz, porque Deus tem um processo de maturidade, de processo, de preparo. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, de José, de Davi, de tantos personagens bíblicos proeminentes, você vai perceber que nenhum milagre, nada que foi inimaginável na vida deles aconteceu do dia para a noite. Por isso nessa noite Deus está usando esta frase, esta fala para trazer a você uma resposta que você está pedindo. Deus não deixou de olhar a tua mensagem, Deus não deixou de receber o teu clamor,
Deus Ele não está com o ouvido fechado, não te ouvindo, não. Pelo contrário, Ele está te ouvindo, Ele está te olhando, Deus está te amando, mas ainda não é o tempo. Aleluia! E é agoniante esse tempo, porque a gente quer tudo rápido, pastor. A gente quer mandar mensagem, quer ver os 2 risquinhos, quer ver o azul. A gente quer ver a visualização rápida. Quando não responde, a gente liga. Mas entenda uma coisa: o mensageiro chegou na hora certa, mas foi Deus que aguardou o momento certo, porque muitas vezes Deus não quer fazer o milagre na nossa hora, porque na nossa hora não é o tempo correto. Deus tem um tempo preparado, especial. Deus tem algo para você, para elas, para aquelas mulheres, para Marta e Maria, poderia ser silêncio, poderia ser o caos, poderia ser a morte, mas entenda que na agenda de Deus era um milagre sendo processado, sendo trabalhado, sendo gerado. E eu creio que muitos que vivem esta temporada, a temporada do silêncio, talvez estejam como Marta e Maria, gritando desesperadas, olhando o sofrimento alheio, olhando o irmão morrendo. Quem sabe você está olhando algo que não está acontecendo na sua vida. A porta não se abre, a promoção não vem, a bolsa na faculdade não chega, a promoção no ministério também não vem, ainda não é a hora. Sabe por quê? Deus está dizendo para você: o milagre está sendo gerado, e na hora certa ele vai chegar, para que a sua vida seja abençoada e você seja honrado para a glória de Deus. Aleluia! Então aprenda, irmão, Deus ouviu o mensageiro. Às vezes a gente acha que Deus não ouve, às vezes a gente acha que Deus não vê, não. Deus ouviu o mensageiro, irmão. O silêncio de Deus muitas vezes não é desatenção. O silêncio de Deus não é distância. Oi, Deus está distante. Não, irmão, muitas vezes Deus está do nosso lado, mas é que o silêncio de Deus é terapêutico. O silêncio de Deus muitas vezes é o processo que nós precisamos. O silêncio de Deus é construção. Por isso compreenda que se você está vivendo este momento do silêncio, eu creio que Deus está te preparando para algo maior. Assim como na vida de José, quando José estava lançado naquela cisterna, ouvindo os irmãos dizerem: vamos matar, vamos jogar os animais. Parece que tudo estava em silêncio para ele, porque ele ouvia a voz da morte, mas a voz da vida parecia em silêncio. Compreenda que era Deus preparando aquele menino para chegar a um dos cargos mais altos do Egito, para que Deus pudesse honrar não apenas ele, mas a sua família. E eu creio nessa noite que Deus está bradando ao seu coração: o silêncio de Deus vai te honrar, o silêncio de Deus vai te abençoar, o silêncio de Deus vai abrir portas que você hoje não acredita, porque o inimaginável de Deus vai acontecer, e as pessoas vão olhar, não vão entender, porque a glória de Deus será sobre você, em nome de Jesus. Aleluia! Por isso aprenda, irmãos, essa mensagem. Nem toda demora é não de Deus, pastor. Às vezes a gente acha que demora é não. Às vezes a gente acha que demora é Deus dizendo não. Até tem algumas sim. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes realmente Deus diz não e pronto. Mas tem alguns silêncios de Deus que não são uma espécie de não. São uma espécie de aguarde. Espere, eu vou fazer ainda algo maior para você. Porque olha, irmãos, olha como é que é o trabalhar de Deus. Marta queria uma coisa pequena, Marta queria a cura. Só que olha como Deus é. Deus não queria a cura, Deus queria o quê? A ressurreição. Às vezes você está orando por cura, às vezes você está orando por uma pequena porta, às vezes você está orando por uma pequena bênção, mas Deus está olhando para você, está dizendo para você: eu não tenho cura, eu tenho ressurreição. Eu não tenho essa porta, eu tenho outra. Eu não tenho para você uma pequena bênção, eu tenho uma grande bênção. Por isso aguarde no tempo de Deus, porque eu creio que Deus vai abrir portas extraordinárias, e esta cidade verá a glória de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Essa é a temporada, e é uma temporada difícil, pastor, porque é difícil. Eu sei, é fácil eu pregar, eu sei que é, mas é difícil viver essa temporada, porque quem que gosta aqui de ficar sem mensagem recebida, irmão?
Quem gosta de fazer uma ligação e não ser respondido? Igual quando você tenta falar com o esposo não atende. Quando você tenta falar com a esposa não atende. Eu sei que isso aqui não é palestra para casal, irmão, mas às vezes é engraçado. As mulheres passam o dia inteiro com o celular na mão. Quando você tenta ligar, elas não atendem. É verdade ou não é? É igual você, quem namora aí, dos jovens que namoram, deixa eu ver, quem namora aí, os jovens que namoram, ó, meu Deus, gente, só você, rapaz, meu Deus do céu, só um abençoado aqui, meu Deus do céu, não vou perguntar se tem adolescente que namora, porque se você levantar a mão, eu vou descer e vou orar por você, não, eu estou brincando, mas quem namora, às vezes é a mesma coisa, manda mensagem para o namorado, para a namorada, se não responder dentro de um certo período de tempo, já fica agoniado, não é verdade, varão? Olha lá, ele está rindo, ó, né? Porque é verdade, irmão, a gente fica agoniado com essas coisas. Então entenda que muitas vezes a gente se agonia com o silêncio de Deus, mas silêncio de Deus, entenda isso, é um tempo de Deus na tua vida. Eu vou repetir essa frase para você gravar bem. Marta queria cura, Jesus queria ressurreição. Você está pedindo algo pequeno e Deus tem algo grande para a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! A segunda temporada, irmãos. Sabe qual que é a segunda temporada que eu vejo? Está lá no versículo de número 35, um dos menores do texto bíblico. O que diz? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Você conhece a história. Apesar de Marta e Maria ter mandado o mensageiro, Jesus entendeu que não era o tempo, porque, repito, para que você grave bem, porque Marta queria cura, Jesus queria ressurreição. Jesus ficou mais ainda 1 ou 2 dias na cidade que estava, para só depois ir até a casa de Marta e Maria. Irmão, eu fico pensando o que aquelas mulheres passaram, porque a cidade onde eles residiam, era a pouco mais de 3 ou 4 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos irmãos de Jerusalém vieram ali a Betânia, para justamente demonstrar conforto para aquelas pessoas. Imagine o coração de Marta e Maria por tudo que viveram, por tudo que aconteceu. Muitas pessoas talvez dizendo, olha, era um amigo de Jesus, Jesus deixou acontecer isso com o próprio amigo. Essas mulheres receberam Jesus com tanto carinho, né? Como é que isso foi acontecer? Então compreenda, irmãos, que quando Jesus chega, não é apenas alguém vindo visitar uma família em luto, era aquele que poderia trazer o milagre, era aquele que poderia ter evitado a morte, era aquele que poderia ter evitado todo o sofrimento. Por isso que a primeira pessoa a encontrar Jesus é Marta, e a primeira coisa que Marta fala para Jesus é, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, ele não teria falecido. Marta, irmão, sabe o que eu vejo? Marta é aquela típica tia que todo mundo tem, que fala tudo que vem na cabeça. Todo mundo tem uma tia assim, não tem? Quer ver quando a gente faz almoço de final do ano? Está chegando o almoço de final do ano. Todo mundo tem uma tia, né, amor? Tu sabe de que eu estou falando? Eu estou brincando. Todo mundo tem uma tia que fala tudo que vem na cabeça, irmão. Essa era Marta. Marta era assim, pastor. Ela falava tudo, né? O que vinha na cabeça ela falava. Marta não tinha filtro, certo? E aí quando Marta encontra Jesus, Marta já chega logo cobrando, olha, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Maria, pelo contrário, está em casa, muito provavelmente estava se lamuriando, estava chorando, porque Marta era mais razão, Maria era mais emoção. Tanto que naquele fatídico momento dos ensinamentos de Jesus na casa dela, Marta estava cuidando da limpeza da casa e Maria cuidando de alimentar a sua própria alma. Então quando Jesus chega, repito para que você entenda, não é apenas alguém vindo visitar a família, é aquele que poderia trazer o milagre. Jesus entra em Betânia, Marta corre, conforme eu já disse para você, Maria fica em casa. E aí, irmãos, aqui nesse momento acontece algo que para mim é extraordinário, que é justamente essa temporada da presença. Porque quando finda o tempo do silêncio, nem sempre o milagre vai chegar. Nem sempre Deus já vai trazer para você a porta que você deseja. Primeiro você vai sentir um calor, uma emoção, a presença de Deus na sua vida. Foi o que Jesus fez, porque quando Jesus chega, a primeira coisa que ele quer fazer é estar com as duas irmãs. Não apenas isso,
quando Maria sai de casa para encontrar com Jesus, a pedido de Maria que mandaram chamar ela, compreenda que as pessoas que estavam na casa de Marta e Maria, vão atrás de Maria, porque pensaram, poxa, a Maria não superou ainda, a Maria está indo lá no sepulcro para chorar de novo, e na verdade não era Maria indo encontrar Jesus. Quando Jesus chega, quando Maria chega com Jesus, quando Maria chega com Marta já estando ali, outras pessoas estão próximas, e aqui eu compreendo algo fundamental e profundo que eu quero demonstrar para o seu coração nessa noite, que há uma temporada de Deus na nossa vida, que é a temporada da presença. Quando Deus senta conosco para conversar, quando Deus chora conosco, quando o Espírito Santo está do nosso lado nos confortando, quando Deus usa homens e mulheres de Deus para te abençoar, para te consolar, porque muitas vezes, me permita esta palavra, pastor, eu não quero ser grosseiro, mas me permita uma palavra, às vezes você está esperando um milagre grande, algo extraordinário, e Deus está usando homens e mulheres de Deus aqui, para te consolar, para te abençoar, para te direcionar. Jovens e adolescentes, Deus usa seus líderes para trazer a presença do Espírito Santo na sua vida, e esta é uma temporada importante, porque foi uma temporada de preparo, antes que o milagre acontecesse. Então compreenda que a presença de Deus, ela é fundamental para que o milagre se manifeste. Não há milagre onde não há presença, não há graça onde não há presença, e nessa noite eu creio que Deus quer manifestar a sua presença gloriosa aqui nessa noite no seu coração. Basta nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração, e entregar tudo para Jesus, que Ele irá trabalhar, Ele irá nos abençoar, e o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha o que esse texto diz, porque sabe o que eu acho mais interessante também? É que Jesus, Ele não devolve a crítica de Marta. Jesus, irmãos, Ele não devolve na mesma moeda aquilo que Marta o havia lhe cobrado. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que, depois de alguns diálogos, Jesus chorou, porque Ele se moveu de compaixão. Quando Maria chega aos prantos, junto com as pessoas que ali estão, Jesus chorou. Por quê, irmãos? Por que Jesus chora? Porque Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o que você está passando. Ele se importa com o teu problema. Pastor, mas é pequeno. Jesus se importa. Mas Ele não me responde. Mas Ele se importa. Oh, mas eu não tenho resposta, mas Deus se importa. Por isso que eu vim lá de Criciúma para dizer para você nessa noite, Deus se importa com a sua dor, e antes de consertar a sua história, antes do milagre ser realizado, Ele primeiro vai entrar no seu coração, tirar essa dor, para que a hora que o milagre chegue, você esteja leve para viver todo o extraordinário de Deus. Compreenda isso. Primeiro Deus precisava curar o coração de Marta e Maria, para depois realizar o milagre. As palavras de Jesus foram cura, as palavras de Jesus foram remédio, as palavras de Jesus foram bálsamo, e eu creio que nessa noite, as palavras de Jesus também irão ecoar na tua vida como bálsamo, para te curar, para que o milagre de Deus aconteça em nome de Jesus, aleluia. Então compreenda, irmãos, Deus, Ele não se afasta, Ele está próximo. Maria estava soluçando, mas Jesus se importava. Alguém até pode ter olhado e dito, não era um milagreiro, por que não fez o milagre? Pode ser que as pessoas estão olhando para você e dizendo, por que este não está fazendo isso? Por que este crente não é abençoado? Mas compreenda que é Deus te preparando para viver algo maior, é Deus te preparando para o extraordinário, é Deus te preparando para viver todos os milagres em nome de Jesus. Por isso esteja preparado, seja no silêncio, seja na temporada da presença. Deus está te abençoando nessa noite, eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Então veja, irmãos, Marta chega brava, mas Jesus não entra em discussão. Jesus, Ele quer solucionar a dor, e compreenda que antes de gritar para Lázaro, vem para fora, Ele junta a família, Ele cura corações,
Por que eu estou falando isso? Porque Jesus lança palavras de esperança para Marta. Compreenda algo que eu vou falar para você nessa noite. Como psicólogo por formação, pastor por vocação, eu digo isso para você. Muitas pessoas, às vezes, recebem de Deus um presente, ou recebem de alguém um presente, que ainda não estão preparadas para viver. Sabe por que às vezes Deus não te entrega algo que já está ali pronto? Porque talvez você não está preparado ainda para viver. Sabe por que muitas vezes um pai não passa a empresa para o seu filho, mesmo às vezes o filho já tendo uma certa idade? Porque às vezes o pai compreende que o filho ainda não tem maturidade para viver. O que Jesus fez com aquelas mulheres foi mais ou menos isso. Ele olha para aquelas mulheres e primeiro ele compreendia que elas precisavam ver que ele se importava. Aquelas mulheres precisavam ver que Jesus de fato era homem de carne e osso, que ele chorava, que ele se compadecia. O milagre foi extraordinário, não apenas pela pedra ter sido removida, mas porque Jesus chorou. E a prova disso é que esse texto é conhecido não apenas pelo milagre, mas pela compaixão que Jesus demonstra. Muitos pregadores se detêm a falar mais sobre a compaixão de Jesus com Lázaro do que propriamente sobre o próprio milagre. Por quê? Porque este é um evento importante, é um evento onde Deus demonstra que se importa com a sua dor, mas está te preparando para curar. Ei, escuta, talvez você não está entendendo, eu vou deixar ainda mais claro. Primeiro Deus vai curar o teu coração, primeiro Deus vai curar a tua vida, primeiro Deus vai curar tuas emoções. Ei, jovem, Deus tem algo extraordinário para você, mas é primeiro preciso Deus criar dentro de você coragem, curar o medo, curar a insegurança, curar tudo aquilo que o inimigo possa ter colocado, tirar todo o pecado, toda a amargura, para que no lugar haja graça, alegria, para que no lugar o milagre de Deus se manifeste. Por isso, em nome de Jesus, eu creio, Deus vai curar nessa noite, Deus vai te libertar nessa noite, as correntes serão quebradas, e a glória de Deus se manifestará em nome de Jesus. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida por um momento. Deus está quebrando correntes dessa noite, Deus está quebrando grilhões, Deus está arrancando tudo aquilo que está te impedindo de viver o extraordinário. Deus está nessa noite curando as suas feridas emocionais, para que você possa ir mais longe. Só quem crê nessa palavra declare um amém. Glória a Deus. Foi isso que Jesus fez com aquelas mulheres. Primeiro Jesus curou a dúvida, porque imagine quanta dúvida foi lançada no ouvido daquelas mulheres. Quantas pessoas da sociedade tentando ajudar, porque tem muita gente que tenta ajudar, tenta aconselhar, e muitas vezes atrapalha mais ainda, lança palavras negativas, lança culpa. Oi, você não é crente, está vivendo isso. Oi, se você é santo, por que isso está acontecendo? Queridos, Deus precisava curar primeiro o coração daquelas mulheres, para que elas pudessem viver todo o extraordinário de Deus. Por isso entenda uma coisa, antes de Deus realizar o milagre, Deus primeiro vai realizar a cura no seu coração, porque Ele não ignora a sua dor. Jesus não fala para você, engole o choro e segue, não, Ele vai te curar para depois te impulsionar. Ei, escuta, o choro de Jesus, o choro de Jesus é uma prova de que você não chora sozinho. O choro de Jesus é uma prova de que ele recebeu a mensagem. O choro de Jesus é uma prova de que ele está ao seu lado. Quem crê nesta palavra, amém? O terceiro, e aí eu quero falar sobre a terceira temporada. E para mim talvez essa seja uma das temporadas mais extraordinárias. Porque chega um momento na vida, quando você olha para histórias como Daniel, como José, como Davi, você vai perceber que todos estes personagens estavam debaixo de uma promessa. Mas, queridos, me permita te falar algo que eu particularmente creio, e se você crê diferente, eu vou respeitar você, mas eu não vi na minha história ministerial anjos descerem do céu, se materializarem
e abrirem portas para você. Eu nunca vi anjos do céu descerem, tocarem na cabeça de um jovem e dizer: pode fazer o Enem semana que vem que está tudo certo, você já sabe de tudo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi Deus descer, se materializar, tocar no ombro de um empregado de alguma fábrica, de uma empresa, e dizer: pode ir na sala do patrão, que é você que vai ser promovido. Eu nunca vi, irmãos. Sabe por que eu não vejo essas coisas? Porque Deus abre portas, porque Deus nos dá oportunidades, mas quem entra por essas portas somos nós. É você que constrói o caminho do milagre de Deus na sua vida. Deus abre portas, Deus escancara possibilidades, Deus te dá condições, Deus te dá inteligência e sabedoria para estudar, para depois chegar no dia da prova, você dizer: oi, o inimigo se levantou. Irmão, que inimigo? O inimigo da preguiça. Uma vez, eu era pastor no templo sede de Chapecó, 1 ano e meio, não, quase 4 anos, eu e a esposa pastoreamos. E aí uma vez o irmão veio me pedir um conselho no gabinete pastoral. Ele disse: pastor, ora por mim. Oro, meu filho, quero te abençoar. Qual é o problema? Pastor, estou mergulhado em dívida. Meu Deus, o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu, pastor do céu, é seta diabólica de tudo que é lado. Eu disse: tá, irmão, mas quem que fez as compras? Foi o diabo ou foi você? Aí ele ficou bravo ainda comigo, pastor. Disse: não, pastor, foi eu. Mas é que o inimigo se levantou. Eu disse: irmão, que inimigo? É você que está gerindo mal os teus recursos, está cuidando mal do dinheiro que Deus te deu, gasta mais do que você ganha de salário. Ei, escuta, deixa eu te falar uma coisa, jovem. Ei, aprende esta palavra pastoral, aprende esse conselho que um jovem pastor vai te dar. Nem tudo é o inimigo. Eu não estou fazendo apologia aqui a Satanás, mas nem tudo é o diabo. Às vezes é nós que não aproveitamos a graça de Deus, às vezes é nós que não aproveitamos a porta aberta. A gente quer que Deus nos abençoe. Coloca uma aguinha para mim, por favor. A gente quer que Deus nos abençoe, a porta está aberta, mas nós não entramos. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro para o seu coração e creio que a porta vai se abrir e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado. Por isso essa temporada da proatividade, ela é tão importante, porque chega um momento do milagre, que Jesus está dizendo assim: estou pronto para realizar o milagre. Já passou a temporada do silêncio, porque elas foram respondidas. Já passou a temporada da presença, porque o coração delas foi curado. Só que chegou agora a temporada de elas colocarem a mão na massa, não apenas mandar a mensagem, mas de as mulheres, as pessoas que estavam ali, de fato contribuir com aquele milagre. Por isso que Jesus fala: tirem a pedra. Irmãos, eu fico pensando que se Jesus olhasse para mim, ele ia dizer: não, esse aí é muito baixinho, não tem tanta força. Aquele irmão lá, aquele lá é mais forte, aquele lá pode remover a pedra. Acontece isso, Jesus diz: olha, tirem a pedra, né? Quem sabe foi o jovem que fazia academia naquela época lá, puxava ferro, foi lá, puxou a pedra. E aqui eu aprendo, irmãos, talvez um dos segredos mais importantes que eu tenho usado na minha vida, que é a temporada da proatividade. Quando chega o tempo de nós colocarmos a mão na massa, porque compreenda que Deus tem uma temporada especial para você, Deus tem o inimaginável para a sua vida, Deus tem algo especial para você viver. A porta de Deus se abrirá, mas é você que vai entrar, é você que vai dar os passos para que o milagre aconteça. Por isso é preciso parar de chorar igual Marta e Maria e ir em direção ao milagre, retirar a pedra para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aleluia. Escuta, jovem, eu vou pregar mais para, eu estou pregando para a igreja, mas me permita me direcionar agora para os jovens e adolescentes. Às vezes eu vejo jovem: eu não namoro. Mas como é que vai namorar, criatura, se não se arruma direito?
não penteia o cabelinho, não faz o bigodinho bonito, bigode todo falhado, parecendo um código de barra todo errado, irmão. Usa a camisa larga, não cuida da saúde, come todo errado. Ô querido, o pastor está te dando uns conselhos. Sabe por que o pastor está te dando esses conselhos? Que tem gente que está tão encalhada, irmão, que o inimaginável é encontrar uma namorada. Mas Deus vai te dar, criatura, mas você tem que crer. Já tem jovem, pastor, que às vezes o problema não é a namorada, já namora, né? Porque para todo feinho tem uma feinha, irmão. Para todo bonito tem uma bonita, né? Só olhar para mim e para a esposa, é claro, não é brincadeira, né? Às vezes, alguns jovens, a questão não é namoro. Às vezes, alguns jovens que eu estou sempre aconselhando, às vezes é oportunidade de trabalho. Pastor, ora por mim, para que as portas do trabalho se abram. Aí eu pergunto, você já entregou o currículo? Não. Aí esses dias eu fiquei bravo. Pastor, aquele dia eu acho que eu pequei, mas tudo bem. Depois eu pedi perdão para Deus. Quando ele falou que não, eu chamei ele, vamos orar. Pai, eu fiz isso, irmão. Só eu mesmo fazer essas coisas. Eu disse, pai, eu vou pedir que os teus anjos lá do céu façam um currículo para ele e se materializem aqui em Criciúma. Os teus anjos, pai, porque ele até agora não fez nada. Aí eu estava orando de olho aberto, irmão, que eu estava vigiando, né? Vai que ele ficasse bravo comigo e quisesse fazer alguma coisa. Aí quando eu comecei a orar, que ele percebeu que eu estava zoando com ele, aí ele olhou assim, sabe quando a gente olha assim meio desconfiado? Ele olhou para mim meio desconfiado, e aí eu não aguentei, eu dei risada. Eu disse, irmão, estou usando com a tua cara, criatura. Vai estudar, vai se preparar, vai fazer um currículo, vai fazer uma faculdade. Eu tenho 21 anos e não sou feliz com o meu salário. Como é que vai ser feliz se não se qualifica? Porque é o fulano de tal. Para de olhar para o fulano de tal. Você precisa construir o teu futuro. A proatividade da sua vida vai abrir portas. Deus quer te abençoar, mas é você que tem que remover a pedra. Deus está pronto para gritar o milagre. Deus está esperando a porta ser removida para gritar, sai para fora, sai Lázaro, mas é você que tem que abrir a porta, é você que tem que remover a pedra. Então construa o caminho do seu milagre, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eita, está vendo, jovem? Deus fala, se prepara, remove a pedra, estuda, fica bonitinho, irmão, para depois achar uma bonitinha também. Esta temporada é importante, sabe por quê? Porque Deus não faz isso para você. Às vezes, a gente precisa remover pedras físicas, como essa que eu estou falando, se arrumar melhor, né? Se cuidar um pouquinho melhor, ter que estudar. Mas às vezes, as pedras que a gente tem que remover são pedras emocionais, são pedras subjetivas, como por exemplo, tem gente que está pronta para receber o milagre, mas é toda a vida desanimado, irmão, nunca tem vontade para nada. O líder convida para vir na igreja participar das coisas, reclama. Aí o líder pensa, vamos fazer um cachorro quente para animar, também não vem. Irmão, por isso que às vezes eu gosto mais dos adolescentes do que dos jovens, tá? Eu amo vocês, jovens, mas às vezes eu gosto mais dos adolescentes. Sabe por quê, irmão? Adolescente, você diz assim, é chá com bolacha, eles veem tudo, e come tudo ainda, não sobra nada. Jovem não, eu estou te olhando, pastor, me perdoe, mas eu estou dando uns conselhos para esse jovem aqui. Tira, irmão, essa pedra do desânimo, tira essa pedra da má vontade, irmão, pelo amor de Deus. Eu não vou participar porque eu acho que não vai dar certo. Sai para lá, atribulado filho do cão. Você é os parentes lá, você é os vizinhos lá de Betânia, de Marta e Maria, que ficava olhando para ela dizendo, Jesus não era teu amigo. Tem gente que é assim dentro da igreja, irmão. Misericórdia em nome de Jesus. Eu e você somos Marta e Maria, que podemos até dar uma reclamadinha, mas a gente crê, a gente ora, a gente busca, nós removemos a pedra e o milagre acontece em nome de Jesus. Aleluia. Mas deixa eu ir para o quarto, senão o relógio é meu inimigo. O quarto, irmão, você removeu a pedra, agora você está pronto para receber o milagre.
Porque quando aquelas pessoas removem a pedra, e me permita brincar mais uma vez, certamente foi o jovem mais bombadinho que foi lá, removeu a pedra, né? Com certeza não era igual eu, baixinho, mais magrinho, não era, irmão, era mais forte, né? Ou talvez até foi um baixinho igual eu, porque geralmente os baixinhos querem se aparecer, né? Baixinho quer fazer média, certo baixinho foi, tentou, não conseguiu, foi lá mais forte, removeu. E aí o que acontece, irmão? Eu fico pensando na cena. Sabe aquele almoço de família, quando alguém conta um segredo que não podia, que dá aquele silêncio na mesa, aquela coisa extraordinária? Meu Deus, é tipo quando tem almoço de família, e uma criança de 8 ou 9 anos, chega e pergunta algum tipo de assunto delicado, né? Sobre sexualidade, já pensou? Num almoço de domingo de família, todo mundo conversando, e uma criança lança uma pergunta dessa, irmão. A avó se engasga com a azeitona, coitada, né? E aí depois daquele silêncio, foi o que aconteceu, irmão. Ninguém estava entendendo nada. Marta chegou a pensar o seguinte, chegou a dizer, olha, já está morto, está cheirando mal. Sabe por quê, irmão? Porque Marta tem a mentalidade humana, a Marta tem a nossa mentalidade, a mentalidade racional, a mentalidade das coisas concretas. É como se Marta estivesse dizendo o seguinte, olha, não tira a pedra, vai feder. Está cheirando mal, eu não quero expor o meu irmão. Marta tinha vergonha do que poderia acontecer, porque Marta não estava entendendo o milagre. Por isso naquele momento, irmão, eu fico imaginando a cena, é um silêncio total em Betânia, o túmulo já está aberto, todo mundo respira. Se soltasse um alfinete naquele momento, irmão, ia fazer um eco grande o alfinete, porque todo mundo estava olhando. E essa cena para mim é uma das mais icônicas, porque eu imagino que Jesus, ele dá um passo para frente, ele olha para dentro, e você conhece essa frase, você conhece o que Jesus falou, o que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Irmão, entenda isso. Deus estava bradando naquele momento, milagre vem para fora, vida vem para fora, o inimaginável vem para fora, e é o que Deus está bradando aqui nessa noite, o inimaginável vai acontecer, basta você remover a pedra, que Deus se encarrega de fazer o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Oh Pai, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida, quantos milagres eu já vivi junto com a minha esposa, porque em alguns momentos nós fizemos a nossa parte, e Deus fez a parte dele. Nessa cena, irmãos, eu fico pensando, o silêncio, porque não era apenas a remoção da pedra, era a vergonha alheia que muitas pessoas estavam vivendo, porque eu não sei você, mas quando você está olhando alguma coisa que você sabe que vai dar ruim, parece que você fica com vergonha pela pessoa. É assim ou não é? Parece que a gente fica com vergonha da pessoa. Irmão, era uma vergonha alheia, porque aquelas pessoas não entendiam o milagre. Só que escuta algo, irmão. Quando algo lá dentro se mexe, quando um barulho começa a acontecer, quando um barulho de faixa se arrastando, e uma primeira respiração acontece depois dos 4 dias, uma sombra, uma silhueta aparece naquela escuridão, o milagre estava se materializando, o barulho do milagre estava acontecendo, e é isso que eu creio que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus está já trazendo o barulho do milagre na sua vida, basta você crer, deixar a incredulidade de lado, para que Deus se manifeste e reconstrua tudo aquilo que um dia você perdeu, porque em nome de Jesus eu quero lançar esta palavra. O inimigo pode ter tirado alguma coisa da tua vida, as enchentes podem ter tirado alguma coisa da tua vida, mas Deus é mais poderoso do que qualquer fenômeno natural, e vai restaurar a tua vida. Remova a pedra, que Ele irá gritar para que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Aleluia. Me ajuda, conjunto, por favor.
Deus está bradando aqui nessa noite. Sim. O milagre vai acontecer. Remova a pedra que eu me encarrego. Deus está dizendo para você: remove a pedra que eu me encarrego. Remove a pedra que eu te abençoo. Remove a pedra que as portas irão se abrir, em nome de Jesus. Por isso receba esta palavra. Receba esta palavra. Deus está restaurando o teu coração. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu sinto de dizer isso. Me permita, pastor, e por favor, não me interprete mal se essa palavra minha será um tanto quanto desagradável. Eu creio que não será, mas Deus está bradando algo no meu coração. Tem muita gente que ainda não conseguiu superar as perdas das enchentes. Deus está bradando isso aqui dentro, irmão. E eu não brinco de ser profeta. Eu tenho um ministério já há mais de 10 anos, pastor. Eu sei o que Deus fala no meu coração. Tem gente que ainda não superou. Tem gente que ainda chora. Tem gente que não tem mais esperanças. Talvez você já pensou em sair da cidade, tentar a vida em outro lugar, com medo de que aconteça novamente. Mas escuta esta mensagem que Deus tem aqui para você. Deus está bradando para você: retire a pedra, porque eu vou realizar o milagre. Pode ser que ainda tenha marcas nas suas paredes, mas as marcas do seu coração Deus vai tirar nessa noite. Pode ser que ainda tenha marcas na sua casa, pode ser que ainda tenha lama perto de você, mas Deus vai limpar a lama emocional. Deus vai curar as cicatrizes e no lugar vai colocar vida para que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Esteja de pé para nós orarmos. Grupo, me ajuda, por favor. Eu creio que Deus é a cura. Eu creio que Deus é a cura. Eu creio que Deus é a cura sobre essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Posso orar? Eu quero convidar você a estar aqui à frente. Enquanto você vem, o grupo pode cantar, fica à vontade. Eu quero que você venha aqui à frente, porque eu creio que esta palavra teve corações, encontrou corações. Se essa palavra falou contigo de alguma forma: pastor, eu estou na temporada do silêncio, então vem. Eu preciso dessa presença que o Senhor ministrou, então vem. Pastor, eu preciso de proatividade, então vem. Porque eu sei que Deus nessa noite vai bradar no seu coração e vai curar a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare. Declare. Cante. Cante. Oh, aleluia. Sui de candalabas. Tui de candalabashai. Nós cremos, Pai. Oh, Espírito Santo. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ei, olha para mim só um minuto. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe por que Deus nessa noite está falando para você virar essa página? Porque quando a gente não vira a página, é como um navio que quer navegar, mas não puxa as suas âncoras. Não precisa entender de pesca, não precisa entender de navegações para saber que a âncora é importante para dar estabilidade, para fazer um momento de pausa, para dar segurança para o navio. Mas entenda que o navio foi feito para navegar. Navio foi feito para estar no mar. Você foi feito para viver. Você foi feito para viver o extraordinário de Deus. Mas muitos de nós, às vezes, não levantamos as nossas âncoras emocionais. Sabe o que significa? Olha para mim, por favor. É como se você tentasse andar e alguma coisa te puxasse. Você tenta dar um passo e não vai. Irmão, não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi.
parece que você levanta, você toma seu café, você pensa, hoje eu vou virar de cabeça para baixo, eu vou fazer tudo, e aí você não consegue, parece que tem alguma coisa puxando, te jogando para baixo. Sabe o que é isso? São as âncoras emocionais, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem, para que eu e você possamos viver. É como se nós quiséssemos um milagre, mas não removemos a pedra. Jesus está na frente do sepulcro, pronto para gritar, sai para fora Lázaro, mas às vezes a gente não tira as pedras. Por isso eu quero bradar no seu coração nessa noite, Deus vai curar a tua vida, Deus vai curar o teu coração. Jovens e adolescentes, irmãos que aqui estão na frente, Deus está bradando cura. Deus vai curar o teu coração, Deus vai curar este medo. Há palavras negativas que foram lançadas para você, palavras que o inimigo lançou dizendo, você não pode, você não é capaz. Deus tira nessa noite estas palavras e coloca no teu coração encorajamento, para que você possa viver o melhor de Deus. Feche seus olhos. Os obreiros estão orando, estão impondo as mãos. Igreja, vou pedir que você estenda as mãos, a igreja estenda as mãos, nós vamos orar. É um momento profético. Eu creio que Deus vai curar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está curando. Sim, Deus, cura, Pai, cura, Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Pai, nós cremos na cura. Por isso nós oramos, Senhor, nós oramos, nós ministramos a cura, em nome de Jesus. Depressão sai para fora, oh aleluia, sim Deus, nós ministramos a cura.